Você percebe que o Brasil ainda tem salvação quando até o condomínio do governador do Rio de Janeiro resolve se rebelar contra o caos. Depois da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho, os vizinhos de Cláudio Castro se mobilizaram para mandar flores e uma carta de apoio. Isso mesmo, flores. Porque num país em que o governador é massacrado por fazer o que o Estado devia fazer, enfrentar criminoso, receber flores já virou ato de resistência civil. Uma moradora escreveu: "Ele precisa ver que não está sozinho, que a população está do lado dele." Bonito, né? Em tempos normais, isso seria apenas um gesto simpático. Mas no Brasil de 2025 é quase uma declaração de guerra contra o establishment. Outro morador chamou o governador de educado, simpático e cordial. É o tipo de elogio que a esquerda só faria para traficante. Mas não é só Cláudio Castro que está recebendo reconhecimento. Os 4 policiais mortos durante a operação também foram homenageados no Maracanã. Imagina, um estádio inteiro aplaudindo heróis de verdade e não marginais de estimação. No telão apareceram as imagens de Marcos Vinícius, o Máscara, Rodrigo Cabral, Cleiton Serafim e Heber Fonseca. Quatro pais de família que acordavam cedo, pagavam imposto, enfrentavam trânsito e ainda tinham coragem de proteger quem nem conheciam. Enquanto uns dedicam a vida a proteger inocentes, outros dedicam o cargo a proteger bandidos. Esses policiais não morreram por ganância, nem por poder. Morreram porque acreditaram que ainda vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo num país que pune quem faz o certo e canoniza quem faz o errado. O Jornal A Tribuna está acompanhando agora o cortejo, algumas vias fechadas para que todo o cortejo passe aqui pelo bairro das Laranjeiras, sentido ao cemitério Jardim da Saudade, no bairro Sulacap. E o que nós podemos observar é que muitas pessoas estão saindo das lojas para observarem o cortejo. Alguns moradores aplaudem, acompanham das janelas das suas casas. Viaturas, COI, BOP, a própria polícia convencional, olha só, uma senhora aplaudindo, muitas pessoas aplaudindo a possível ação, da polícia militar da última terça-feira e lamentando o que aconteceu com esse policial e com os outros 3 também. As viaturas, como eu disse, estão com o giroflex, com a sirene ligadas para homenagear, uma forma de homenagem a todos esses policiais mortos durante o confronto. Olha só, as vias fechadas aqui para que o cortejo consiga passar. E nós seguimos acompanhando. Outras informações você encontra em nosso site www.atribunarj.com.br. Seguimos daqui. As viaturas com sirenes ligadas, os aplausos do povo durante o cortejo, tudo isso mostrou que o Brasil real, aquele que trabalha, sofre e paga imposto, ainda existe. E está de saco cheio da barbárie. Essas homenagens, essas flores, esses aplausos, tudo isso mostra que o povo começa a erguer a cabeça. Está ficando nítido. As pessoas decentes estão perdendo o medo de dizer o óbvio, de afirmar que bandido é bandido e que policial não é vilão. O sangue dos heróis mortos é semente do enfrentamento, da esperança, da retomada da sanidade. A cada herói tombado, outros começam a se erguer. Obrigado, irmão. E as pesquisas confirmaram o que todo mundo sentia. A imensa maioria da população apoiou a operação. Nós não estamos tirando conclusões, estamos nos referindo a dados estatísticos. Predomínio do que se chamam forças da direita nesse debate travado nas plataformas digitais. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo.
esquerda entrou em colapso. Jornalista progressista tremendo no ar, editorialista chorando no Twitter, comentarista militante tentando transformar traficante em vítima e policial em vilão. 60 pessoas mortas em confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Quando a gente chegar ali. Vamos lá. Vamos lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, 60 pessoas mortas. Perfeito. 60 pessoas mortas em confronto. Bandidos, entendi. Se são bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. A cara de desespero na TV valia mais que qualquer dado. Era o retrato de quem percebeu que a narrativa que eles constroem há anos desabou como um menino do Lula depois de tomar um tiro de fuzil. Me chama muita atenção essa banalização em relação a cenas de extrema violência serem tratadas da forma como estão sendo tratadas. E, de um lado, existe uma certa comemoração em relação a algumas dessas cenas, então isso é uma coisa que choca bastante, chama bastante atenção. Me assusta muito ver esse bem feito. Me assusta muito ver, do ponto de vista qualitativo, que as pessoas estão banalizando ou estão trocando efetivamente essa ideia de que eu topo a violência contanto que eu gere segurança. E essa violência ela pode ser desmedida, ela tem que ser simbólica, ela tem que ser um ato extremamente agressivo. E isso eu posso te falar, assim, eu não consigo tirar um número com precisão agora, mas talvez eu possa fazer essa análise em algum momento. É muito expressivo, tá? É muito expressivo o número de pessoas que aplaude a violência simbólica desse evento. Isso, pra mim, talvez seja o elemento mais preocupante. As redes sociais, então, um carnaval. Memes, vídeos de inteligência artificial, montagens, piadas. O brasileiro comemorou como se fosse gol em final de Copa. Senhor Jesus, eu vos peço que mais bandidos morram. Vai subir. Vai descer. Companheiros, hoje é um dia muito triste para nós. Eu lamento muito a perda de vários amigos eleitores que perderam sua vida. Cada tweet festejando a operação era uma facada no coração da militância. Foi a vitória do senso comum sobre o senso de culpa imposto pela esquerda. E, para desespero deles, o povo não caiu na ladainha. Mas, enquanto o povo aplaude, a esquerda tenta, sem sucesso, emplacar sua narrativa. Na CNN, uma blogueira esquerdista tentou passar pano para o Comando Vermelho, mas tomou uma invertida linda do ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. E critica essas mortes de civis, até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos, perdão, me perdoa, Débora, civis você está falando bandidos, perdão. Não, Rodrigo, perdão. Eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados, mas a minha aqueles fardados na sua percepção eram bandidos ou civis, Débora, me perdoa, sem ironia, na sua percepção aqueles bandidos no chão, fardados, perdão a ironia, perdão, Débora, na sua percepção verdadeira de cidadã, pode dizer. Por favor, me diga, por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema. Tá, okay. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui
uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim... Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOPE tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. A ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Dá para dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção? Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação do Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? Rodrigo Pimentel é fera braba. Que coisa linda de ver. Morte na Mata foram acampar, caíram morro abaixo e morreram na queda. Segue o jogo. Enquanto o povo homenageia os heróis policiais, o Supremo Tribunal Federal decide fazer o que sabe de melhor: atrapalhar. Os ministros resolveram discutir limites para quem enfrenta o crime. Gilmar Mendes e Flávio Dino, o Batman e Robin da impunidade, falam em jurisprudência para conter operações policiais. E causam danos às pessoas, ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Flávio Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos, muito menos violação dos direitos fundamentais. Enquanto filhos enterram seus pais fardados, togados discursam sobre direitos humanos dos que os mataram. É a inversão de valores institucionalizada. O policial que arrisca a vida precisa se justificar. O bandido que tira a vida, não. E a pergunta que não quer calar: desde quando é função do STF discutir política de segurança? Desde quando o juiz tem que ditar estratégia de combate ao crime? A resposta é simples: desde que o Supremo Tribunal Federal resolveu virar departamento jurídico do PT, para não dizer de coisa pior.
A verdade é que eles já são coautores da tragédia. Foram eles que, com a DPF das favelas, transformaram o Rio de Janeiro num bunker do narcoterrorismo internacional. Depois disso, o Comando Vermelho passou a agir como se tivesse imunidade diplomática. E agora querem decidir o que o governador pode ou não fazer. Ou seja, eles não têm moral para discutir o assunto de segurança pública. É como se o Coringa quisesse dar dicas ao comissário Gordon sobre a melhor maneira de combater a criminalidade em Gotham City. Mas o show da hipocrisia tem elenco de sobra. As ministras Aniele Franco e Macaé Evaristo resolveram visitar o Alemão e a Penha, 2 dias depois da operação. Pô, os caras não mandaram os blindados, mas agora mandam os canhões? A comitiva exigiu investigação independente, chamou a operação de tragédia, horror inominável, fracasso. E o mais curioso, o grupo entrou no Alemão sem problema nenhum. Sem tiro, sem confusão, sem ameaça. Parece que os traficantes os receberam com tapete vermelho e suquinho de uva. Interessante, né? A polícia entra e é recebida a bala. A esquerda entra e é recebida com abraços. Será coincidência ou gratidão de sócio? Enquanto o povo faz fila para homenagear heróis, a esquerda faz romaria para homenagear assassinos. Eles sabem que isso irrita o povo, que a maioria aprovou a operação, mas não conseguem mais esconder um vínculo. A impressão é que já nem fazem por ideologia, fazem por obrigação. Como quem presta contas a quem não pode ser contrariado. Talvez ao verdadeiro poder que comanda as favelas, o mesmo que sustenta boa parte da máquina eleitoral da esquerda. Porque a verdade é dura. A esquerda não está nem aí pro favelado de verdade. Ela não liga para a empregada que pega ônibus às 5 da manhã, para o garçom que volta para casa à tarde, para o entregador que cruza território dominado por facções. A esquerda gosta é do favelado de camarote, o oruan, o pobre de vitrine, o acessório social que eles usam como uma bolsa, que serve para posar em foto e justificar discurso hipócrita. Adoram o favelado como símbolo, não como ser humano. Transformaram o sofrimento alheio em marketing político. E mesmo assim o povo não é burro. As pesquisas mostram o óbvio. O apoio à operação é gigantesco, inclusive entre os mais pobres. Porque o trabalhador sabe que não dá mais para viver sob o regime do medo e da extorsão. Sabe que quem mata a polícia hoje, amanhã mata gente inocente. E o Brasil inteiro está dizendo, chega. Enquanto a esquerda chora por traficante, o povo aplaude quem combate o tráfico. Enquanto o STF discute limites para a polícia, o brasileiro discute como se proteger da criminalidade. Enquanto o governo manda ministro para consolar bandido, o cidadão comum manda flores para o governador. Essa é a diferença entre o Brasil da esquerda e o Brasil real. No fim, o que essas homenagens todas revelam é que a guerra moral já começou. E o povo, cansado de ser refém, escolheu o seu lado. De um lado, quem trabalha, paga imposto, educa filho e respeita a lei. Do outro, quem vive de discurso, de privilégio e de desculpa. E, como sempre, quando o Brasil resolve acordar, os covardes tremem. Porque o sangue dos justos clama, as flores nos portões do governador gritam e as palmas no Maracanã ecoam. Ainda há gente de bem nesse país. E ela não está mais disposta a ficar calada. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes.